capotar na Avenida Rui Carneiro. Esse fato aconteceu no bairro de Tambaú. Rubens Júnior esteve no local e vai trazer os detalhes. Olha que tragédia aconteceu na manhã de hoje. Tô de volta, hein? Muito bem, amigos da TV Arapuã. Um trágico acidente aconteceu na madrugada deste sábado aqui na Avenida Rui Carneiro. Um cenário de guerra e de morte, né? De tragédia ficou aqui espalhado. Primeiro pela presença do sangue que ainda corre neste momento aqui no meio da avenida, no cruzamento da Avenida Rui Carneiro com a Rua Paulino Pinto, aqui no bairro de... Aqui é o encontro dos bairros de Manaíra com Tambaú, na nossa capital paraibana. Aqui ainda, olha só, carcaça do veículo espalhado por toda a extensão aqui da cena da violência, da cena do acidente, né? Ou seja, esse poste mesmo, onde o carro acabou atingindo, mostra um detalhe, meu querido, apesar de ter os dois ferros de proteção, mesmo assim ele ainda está na iminência de cair. O que sustenta esse poste é a fiação de alta tensão, né? Que tem certamente uma força pela grossura dos cabos, ainda segura, mas ainda há um perigo iminente de queda desse poste aqui na Rui Carneiro. Vamos mostrar aqui, ainda existe a carcaça do veículo espalhada aqui na região. Olha só, aqui o para-choque dianteiro, parte do para-choque dianteiro ainda está aqui no local, e o impacto da batida foi aqui. Olha só que impacto, o impacto é tão grande que esse poste, que é de uma grossura considerada, além de ter esses dois ferros que protegiam justamente a base do poste, mesmo assim a pancada foi tão forte que acabou atingindo também o poste, que está inclinado, só não caiu devido aos fios de alta tensão, como eu já falei no início da matéria. Nós conversamos com o Flávio, irmão do Adriano, que falou sobre a tristeza de receber a notícia da morte do irmão. Cara, bastante divertido, alegre. Teve a vida acabar dessa forma. Ele era mais novo que você? Era, 22 anos. Era um irmão muito presente na família, né? Mas gostava sempre de estar se divertindo com os amigos, né, Flávio? Ele gostava muito de festa, de curtição, de farra. Aí, infelizmente, pela manhã eu acordei com essa triste notícia. Um colega dele foi lá em casa e disse que ele tinha sofrido um acidente aí na Avenida Rui Carneiro. Mas, né, carenagens do veículo, é um veículo I30, né, que você vê nas imagens do nosso Erivelton, o bombado da TV paraibana. Com a pancada, gente, além das carcaças do veículo, também muita parte do poste foi jogada adiante. Você vê essas pedras que você vê no meio da rua, são provenientes, né, da base do poste, que acabou atingido com o impacto da batida. Nós conversamos com o André, que era um amigo de Adriano e Edivan, e disse que se não tivesse da igreja, não fosse hoje um homem evangélico, certamente também seria uma das vítimas desse acidente, porque ele costumava andar com os meninos, fazer as mesmas coisas, beber e se divertir nas baladas de João Pessoa. Eu acredito que por eu ter tomado este novo caminho, que foi Cristo Jesus na minha vida, e eu, por ser do mundo, como eu pertencia e fazia essas mesmas coisas, eu acredito que se hoje eu não estivesse na presença, poderia que eu estivesse também nesse trágico acidente. E eu creio que nada ele sai do controle das mãos de Deus. Tudo está no controle dele. E eu creio que ele deu livramento aos meus amigos e guardou, preservou a alma deles. Continuo com meu coração em oração pela vida dos meus amigos, pela alma deles, e creio que o Senhor guardou. Que é muito difícil nesse momento, mas Deus vai consolar todos nós neste momento tão difícil. Muito bem, os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o IML. Nós temos imagens, inclusive do momento em que as vítimas estavam sendo socorridas pelo resgate do Corpo de Bombeiros, auxiliado pelo SAMU. Mas, infelizmente, o Adriano e o Edivano resistiram e morreram no local do acidente. Já o Rafael chegou a ser socorrido com escoriações leves para o Hospital de Emergência e Trauma, Senador Humberto Lucena. O Rafael tem apenas 16 anos de idade, seria irmão do Adriano, que morreu no local. Edivan e Adriano eram amigos de há muito tempo, mas hoje o destino colocou um ponto final, provocado por este acidente na vida dos dois.
Com imagens do bombardeiro Ivelton Lins, repórter Rubens Júnior, o bonitão, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Olha, vamos continuar falando sobre o assunto, sobre esse acidente. A Sabrina está nesse momento lá no Departamento de Medicina Legal, os corpos liberados. É com você, Sabrina. Cidade em Ação. Boa tarde, Washington. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando, né? A gente está, aliás, bom dia, né? Ainda não passamos do meio-dia, mas a gente desde cedo está aqui no IML para tentar acompanhar justamente esse acidente tão grave que aconteceu na manhã de hoje. A gente está aqui no IML, inclusive está sendo, nesse exato momento aqui, encaminhado o corpo de Adriano Henrique, que foi uma das vítimas desse acidente. Está sendo liberado agora nesse exato momento. A gente tentou falar com a esposa dele, Aline Chiara, a esposa de Adriano, eles que têm uma filhinha de 2 anos, mas ela não teve condições de falar com a nossa equipe, né? Agora, nesse exato momento, o corpo está seguindo, acabou de ser liberado aqui do IML, vai para a Cruz das Armas. O sepultamento está marcado para amanhã, mas foi um dos primeiros corpos que acabou de sair. O do outro jovem ainda vai ser liberado. A família está por aqui ainda, não quis falar com a nossa equipe de reportagem, né? Porque está todo mundo ainda muito abalado com esse fato. Mas o nosso repórter Rubens esteve no local, mostrou exatamente como foi todos os procedimentos, como aconteceu esse acidente nas primeiras horas de hoje, deste sábado. Mas a gente acabou acompanhando aqui o corpo de Adriano, que já segue para a Cruz das Armas. A esposa dele preencheu toda a papelada aqui, fez o reconhecimento, soube da notícia e veio até aqui o IML imediato para tentar agilizar esse processo. E o corpo foi já liberado, como vocês acompanharam agora há pouco. Segue para a Cruz das Armas. A gente conversou com ela para saber se já tinha o horário do velório. Já tem, o velório vai acontecer amanhã às 10 horas da manhã. E logo mais a gente entra de novo aí na programação, Washington, para saber a liberação do outro corpo, do outro jovem que está por aqui. Daqui a pouco eu trago mais detalhes desse assunto para vocês. É com você. Eu, patrãozinho, poderia muito bem estar cobrando responsabilidade nesse momento. Alta velocidade, bebida e tal. Eu não vou fazer isso. Porque a maior dor, a maior pena que um ser humano pode ter é ter que ser paga pela morte. Nesse exato momento, aquela matéria do irmão dizendo que foi acordado por um amigo batendo à porta e dizendo que o irmão estava na Avenida Rui Carneiro, prostrado ao solo, sem vida. A mesma forma dessa senhora, esposa do cidadão que foi liberado agora, do jovem, deveria estar em casa com a filhinha e de repente é acordada com uma tragédia como essa. O que é que traz de lição sobre isso? É que Deus, Ele nos dá todo o caminho para que a gente possa percorrer. Mas há momentos em nossas vidas que nós destoamos de nossas condutas, desviamos o nosso caminho. Nós só temos uma certeza, que é a morte. Mas na maioria das vezes, ela chega muito mais prematura do que nós imaginamos. De tal sorte que eu quero me solidarizar com os familiares dos dois. A nossa solidariedade. Só Deus sabe o que é que vocês estão passando nesse momento com essa dor. As circunstâncias de velocidade, de bebida, isso pouco interessa para o tamanho da dor que vocês estão sentindo agora. 2 jovens com futuro pela frente. Agora, você jovem que está em casa agora, que sirva de lição para vocês. Ou jovem, ou pessoas adultas, né? Que sirva de lição. Eu conheço um amigo que, seja qual for o maior problema da vida dele, e que nós temos problemas, ele não vai buscar a solução na bebida. Ele prefere ficar, ele prefere acordar, ele prefere ficar para si. Mesmo que existam pessoas que ainda não entendam o silêncio das pessoas, dos homens, das mulheres que passam por dificuldades na vida.
mas se faz necessário que tenhamos a convicção. Se eu não posso dividir ou entender que alguém possa suportar o problema que você tem, mas pelo menos você traga para si e não leve para os outros. Porque através da bebida que você perde a cabeça, perde a esportiva, vai fazer o que não deve. Não estou me reportando ao caso do acidente, mas é a vida em si. Mas nesse momento, minha solidariedade aos irmãos, aos amigos e aos familiares. Eu jamais cometeria qualquer tipo de ação e dizer, não, aqui são um bando de irresponsáveis, está em alta velocidade, poderia ter matado um... Não vou fazer isso. Porque a maior pena, a maior culpabilidade, a maior responsabilidade foi eles ter pago com a própria vida, que é uma dor que jamais será esquecida pelos familiares. Mais uma vez, nossa solidariedade aos familiares. Só isso. E busquem em Deus uma solução. Porque quando Deus conforta, quando Deus nos alimenta, até você passar 24 horas sem dormir, Ele deixa você em pé, sóbrio e com a responsabilidade de fazer o melhor. Olha, atenção, hein? Um casal foi preso